Olá a todos, como é que estamos? Eu novamente, Hélder de Araújo, canal Luz no Fim do Túnel, hoje 10 de julho de 2024, quarta-feira, dia mais ou menos frio aqui na capital paulista, nublado aí por volta de 18 graus. Falar sobre a revolta europeia, começando aqui a primeira parte do nosso vídeo. Chegou a hora de separar os produtores e trabalhadores dos cartéis exploradores. Há uma ostensiva rebelião crescente no eleitorado europeu contra as suas elites políticas, sobretudo na Alemanha e na França. Fala-se em um reforço de uma bancada conservadora ou de direita no Parlamento Europeu, em certa medida alimentada pelos protestos dos produtores agropecuários do continente. Isso vem desde 2022, cresceu em 2023 e agora já existe uma certa revolta contra os excessos da agenda ambientalista e da agenda climática da União Europeia. Para tentar abafar a rebeldia, os eurocratas lá de Bruxelas, centro de comando da União Europeia, comandados pela generala não eleita Ursula von der Leyen, concordaram em suspender a aplicação de algumas medidas do chamado Pacto Verde, o Green Deal, parecido aí com o New Deal, né, da época do pós-Segunda Guerra Mundial. Medidas do chamado Pacto Verde, o Green Deal, entre essas medidas, a necessidade de preservar a vegetação original em 4% das propriedades rurais para a proteção da biodiversidade. É isso mesmo, 4%. No Brasil, que é apontado como um vilão ambiental internacional, o menor índice de preservação vegetal que é imposto aqui pelo código mais rígido do mundo, que é o Código Florestal Brasileiro, é de 20%. 20% da mata ciliar aí no entorno da propriedade rural deve ser preservado, né? Nas propriedades situadas no bioma Mata Atlântica, né, é até maior. No bioma Amazônia é de 80% a preservação, por lei. Até por isso, por termos a legislação florestal mais rígida, mais draconiana do mundo, nós temos imensas florestas. O Brasil tem imensas florestas. 50% do Brasil é uma imensa floresta. E a Europa? A Europa não tem floresta nenhuma, né? Até por isso os europeus vivem nos demonizando e acusando daquilo que eles fazem, né? Querendo se apossar das nossas florestas. Deram uma paradinha agora por causa da guerra da Ucrânia, né? Mas eles vinham num crescendo aí, demonizando o Brasil, o governo brasileiro, o brasileiro, né? Bom, o momento não é o da Úrsula ficar apontando o dedo e trocando acusações com os produtores lá da Europa, e sim o de unir esforços em defesa da segurança alimentar global, porque essa que é a grande disputa aí, por alimentos, né? Essa segurança, sim, alimentar é que é ameaçada pelo efeito combinado aí de uma agenda darwinista, malthusiana, ambientalista, né? Politicamente, essa agenda ambiental é instrumentalizada, e ainda mais ela é uma ameaça aí, né, pela atuação aí dos grandes cartéis transnacionais de alimentos. Esses grandes cartéis transnacionais de alimentos são fortes apoiadores dessa agenda fanática, dessa agenda verde, né, dessa agenda ambientalista, né, dessa agenda que calca aí na necessidade de não industrializar, de desindustrializar. Então ela também ela é neoliberal, ela também ela advoga aí pelo fim da emissão de carbono, por créditos de carbono, enfim. Sobretudo os países em desenvolvimento e que são exportadores de alimentos são os mais condenados aí por essa agenda que é puramente ideológica. Isso é para privilegiar, para promover os alimentos europeus, a agricultura europeia. Isso é um forte, na verdade, a agenda ambientalista ela é uma forte agenda protecionista dos interesses dos países desenvolvidos, sobretudo do G7, contra o desenvolvimento dos países em desenvolvimento, né? Quer dizer, eles podam a capacidade de desenvolvimento do Brasil, né? Representantes dos setores produtivos dos países produtores, inclusive brasileiros, se deixam levar aí
pela possibilidade de você contornar, né, o forte protecionismo da União Europeia e dos Estados Unidos, sobretudo, né? Então a gente vai lá e eles estão atacando a nossa agricultura, atacando o agronegócio, atacando as queimadas no Pantanal, ou atacando o mateiro, o garimpeiro, atacando a nossa população que vive no entorno da floresta amazônica. A gente vai lá e se oferece para eles como, olha, nós temos a solução aqui para a crise climática global. É mais ou menos como a esquerda brasileira liberal aí, que quer dialogar, né, com a direita, que é hegemônica hoje do ponto de vista ideológico, né? Inclusive do ponto de vista humano, de quantidade de gente que apoia a direita no Brasil. Então você vai lá e você começa a querer oferecer soluções para a direita, sendo que ela tem o maior desprezo por você, que é da esquerda liberal, né? Quer dizer, em vez de você advogar aí pela luta de classes, né, e dizer a que você veio, você vai lá querer agradar a direita. É assim que você vai ganhar a eleição? Acho que não, né? Veja aí o que acontece. Então, por exemplo, o Roberto Azevedo, que é ex-diplomata, ex-presidente da Organização Mundial do Comércio, hein? Roberto Azevedo disse em entrevista no Estadão no dia 26 de julho, ele falou: há uma modernização extraordinária em curso no agronegócio brasileiro, que não só está sendo mais produtivo, mas está sendo mais produtivo com menor pegada de carbono. Então assim, olha, nós temos que ser altamente tecnológicos, altamente produtivos, sob as regras feitas por vocês, queridos, né? Nós não temos pegada de carbono, né? Aí ele ainda continua: pouco disso, no entanto, será reconhecido se nós esperarmos que esse reconhecimento venha de graça. Ele não virá de graça. Precisamos usar os momentos que nós temos pela frente para justamente apresentar essa face do agronegócio brasileiro como uma potencial solução para o problema climático e não como um problema em si. Veja, essa é uma maneira de contornar, né, o agulhão, contornar aí a lança, né, nas tuas costas, né? Ou seja, os europeus podem deixar de lado a agenda climática por lá, né? Por lá. Por exemplo, poucos por lá creem que a suspensão do Pacto Verde, para não perder a produção alimentícia, será algo apenas temporário, né? Ou seja, essa suspensão aí daqui a pouco eles voltam, né? Com o Pacto Verde deles lá, porque eles não largam o osso, né? E os brasileiros podem continuar seguindo essa pauta aí disfuncional, bancando o bom moço, né? Enquanto tenta fazer negócios, né? Não por acaso o Azevedo aí, que eu citei, que ele é lobista da Associação Brasileira do Agronegócio, a ABAG. Ele é também sócio da gestora de investimentos verdes, a IVI, YVY, junto com o ex-ministro da Economia, o Paulo Guedes, e o ex-presidente do BNDES, o Gustavo Montesano. A rigor, a emergência real não tem nada a ver com o clima global. A emergência real não tem nada a ver com o clima global. Tem a ver com a retirada aí das cangas, né? Das cangas que os cartéis mantêm sobre os produtores, né? Daqui e dali, né? Daqui e dalém, né? Neoliberalismo e produção agrícola não combinam, né? Financiarizar, ideologizar os alimentos é parte de uma guerra híbrida contra o sul global e contra os países em desenvolvimento, né? Bom, eu já disse aí o que eu penso, o que o Brasil pode fazer em termos de diversificar sua agricultura, né? Investir no pequeno produtor, nas pequenas propriedades, fazer a agricultura natural, a agricultura orgânica, a agricultura biodinâmica se tornar uma explosão no Brasil inteiro, né? Tornar-se completamente autossuficiente em alimentos para os rincões mais distantes do país. Um fomento aí do BNDES nessa área seria aí a revolução total do Brasil. Então nós não seríamos mais um país agrícola de agronegócio exportador, né? De soja, de sorgo, de carne, de milho, de algodão. Não, nós seríamos o país, o verdadeiro paraíso, né, agrícola, né, produzindo tudo em pequena propriedade, em pequena monta, para a autossubsistência, para a autossustentação e também para o comércio interno, para dinamizar o comércio interno brasileiro e também para dinamizar a pequena indústria, né?
Bom, é a maneira como eu vejo, como eu acho que o Brasil tem potencial para isso, né? Nós já temos uma produção agrícola orgânica substancial, mas ainda é muito pequena perto do que pode vir a ser, né? É uma área que eu acho que também agregaria muitos tipos de serviços e também de outras indústrias, né? Por exemplo, pensa assim em transporte, em embalagem, em marca, né? Em marketing, né? Que se associaria a toda essa quantidade imensa de pequenas empresas aí que também lotaria os nossos mercados, os nossos supermercados com produtos essencialmente brasileiros, né? De produção do nosso tipo de agricultura, do nosso tipo de fruta, do nosso tipo de horta, do nosso tipo de hortaliça, do nosso tipo de vegetal, mel, raízes, temperos, enfim. Aqui sim seria o Fausto das Índias, mas das Índias brasileiras, né? Seria aqui a grande meca das Arábias, né? O negócio da China seria aqui no Brasil, né? Bom, é o que eu penso, né? Continuando agora a segunda parte do nosso vídeo. Veja, a revista médica britânica Lancet publicou uma carta em 5 de julho de 3 especialistas em políticas de saúde pública. A revista Lancet, né? Uma revista médica, né? Ela alerta que o número real de mortos civis resultante da guerra de Israel em Gaza, o genocídio perpetrado aí pelos sionistas contra o povo palestino, quer dizer, é um genocídio que já tem mais de um século, né? E que agora se intensificou, né? Veja, esse número aí de perdas civis de palestinos é muito maior do que a contagem aí comunicada pelo Ministério da Saúde de Gaza, né? Isso se deve aos efeitos decorrentes da destruição sobre a população, o que decorre dos próprios ataques, não exatamente naquele momento, né, mas aquilo que decorre da destruição da infraestrutura civil, né, da destruição de instalações médicas, da interrupção do abastecimento de alimentos, da incapacidade de retirar muitos corpos também dos escombros dos edifícios destruídos, e até mesmo do colapso da capacidade de você manter uma contagem precisa das perdas, né? Por exemplo, tem se dito aí que atualmente o genocídio lá é da ordem de 38 mil civis, né? Mulheres, crianças, famílias inteiras, né? Veja, se você utilizar esse estudo, né, que foi feito por essa revista, né, desses 3 especialistas, né, eles vão dizer que a cada morte causada pela ação militar, né, das IDF israelenses em Gaza, você tem mais 4 mortes que decorrem da própria destruição da infraestrutura urbana, né? Os autores calculam que o número real de mortes de palestinos está em torno de 186 mil. Quer dizer, é um número pelo menos 5 vezes maior, né? Pode, inclusive, ser maior do que isso. Aí os autores dizem, ó, é essencial um cessar-fogo imediato e urgente na faixa de Gaza, acompanhado de medidas que permitam a distribuição de suprimentos médicos, alimentos, água potável e outros recursos para as necessidades humanas básicas, né? Ao mesmo tempo, é necessário registrar a escala e a natureza do sofrimento neste conflito. Documentar a verdadeira escala é crucial para garantir a responsabilização histórica e reconhecer o custo total da guerra. Também é uma exigência legal. As medidas provisórias estabelecidas pelo Tribunal Internacional de Justiça em janeiro de 2024 exigem que Israel cesse a destruição e exigem provas relacionadas às alegações de atos de Israel no âmbito de sua Convenção do Genocídio. Ele fez uma ironia aí contra a convenção proposta lá em Israel, né? Estamos vivendo tempos de maldades sombrias, feitas em nome de deuses de milênios atrás, né? Cujo ódio pela raça humana, né, é absoluto. Estamos vivendo tempos sombrios. E tudo na nossa cara, né? Vamos à terceira parte do nosso vídeo. Deixa eu falar um pouquinho aqui do mundo que estamos vivendo hoje, né? Veja, você tentar explicar aí a complexa realidade do mundo que nós estamos vivendo hoje, dentro dessa visão polarizada e maniqueísta, ideológica, é próprio do indivíduo sem curiosidade intelectual, um indivíduo que toma partido, né? Que simplesmente ele se vê levado à condição de não
poder ter uma visão adequada das coisas, meio que a decisão é tomada por ele não tem muita opção. Uma tendência irresistível do indivíduo hoje é considerar as divisões marqueteiras aí, quer dizer, quando ele toma um partido, ou quando ele toma uma parte da divisão, ele considera que isso é a própria atividade intelectual. Ele se sente politizado, ele sente que ele escolheu o lado certo, muitas vezes é o lado de quem está do lado dele, né? Então, esse é um problema, sobretudo, do Brasil, né? Pessoal, e essa mania da esquerda, da esquerda liberal, aí nenhuma esquerda se salva, né? Todo mundo que é fascista, todo mundo é fascista, né? Mas veja, essa direita que nós temos, ela é fascista? Será que ela realmente existe essa coisa do fascismo? Né? Existe. Ora, se tudo é fascismo, então acho que não existe o fascismo, né? Acho que não existe o fascismo. Se tudo é fascismo, não existe fascismo, né? O que é o fascismo realmente? A direita brasileira, a neodireita, a direita bolsolavista, ela é fascista? Muito pouco, na verdade, né? Veja, vamos pensar o seguinte, veja. A direita que nós temos hoje, né, ela conseguiu o melhor dos mundos, né? Pelo menos nesse momento. Veja, ela fez uma contundente crítica ao Estado, ao sistema. Ela fez uma crítica assim, quase que arrasadora à esquerda, né, ao próprio capitalismo, né? E essa direita ela já garantiu seu lugar ao sol, inclusive do ponto de vista material, mas sobretudo do ponto de vista ideológico. Veja só, ela é muito apoiada, hein? Quem antes vociferava contra a esquerda, muitos do que vociferavam contra a esquerda, hoje estão do lado dela. Inclusive, parte da esquerda liberal aí apoia a própria direita. Veja, então eu disse o seguinte, a direita brasileira não é fascista, né? Pelo menos não nesse momento. Pode vir a ser. Ela é pequeno burguesa, ela pertence às... Ou então ela pertence às oligarquias aí político-militares brasileiras, essa direita. Ela está espelhada, o seu modelo aí, o seu paradigma é a grande burguesia americana, né? E qual que é o problema da direita hoje? Por exemplo, está tendo aí uma convenção conservadora aí, né? Veja assim, o grande problema da direita brasileira é como é que ela vai resolver o problema do desmantelamento aí do Estado nas periferias. Como é que ela vai resolver o problema da falta de qualidade da escola pública? Como é que ela vai resolver o problema da saúde pública, né? Da precariedade do Sistema Único de Saúde? Veja, ela não tem como alçar voo, né? Porque ela quer privatizar tudo e, ao mesmo tempo, como é que ela vai fazer para industrializar o Brasil e desenvolver o Brasil? Você não tem desenvolvimento sem industrialização e sem reindustrialização. Como é que você vai fazer a revolução tecnológica que nós precisamos, né? A revolução científica, né? A dinamização da agricultura, como eu propus há pouco. Como é que você vai fazer isso? Se você é podado pelo próprio modelo que você admira, que é o modelo americano, é ele mesmo que te poda, né? É ele mesmo que te impede de alçar o voo, né? Porque, veja só, a esquerda fez a grande crítica, né, ao modelo que vinha crescendo no Brasil, que já era o modelo neoliberal do Fernando Henrique Cardoso, né, que ele implantou aqui o fabianismo, né, o socialismo, a social-democracia, ela foi implantada no Brasil pelo Fernando Henrique Cardoso, que inclusive ele teve o grande mérito aí, né, de estabilizar a moeda brasileira. Na verdade, veio do Itamar Franco, né, essa estabilização do Plano Real, né, a lei de responsabilidade fiscal e tudo mais, né. Veja só, mas o que aconteceu? Aí veio a Lava Jato, começou a destruir a indústria brasileira, começou a destruir a política brasileira, começou a destruir a própria ideologia da esquerda brasileira, né, que se locupletava nos cargos públicos, né, começou a destruir o Estado, né, e as empresas brasileiras. Veja aí, sob a desculpa de que estava combatendo a corrupção. Veja, você resolve o problema da corrupção destruindo a política brasileira, criando uma divisão, uma polarização terrível, né, e destruindo o próprio Estado brasileiro.
privatizando tudo, ou propondo essa privatização, porque também essa privatização ela vem ocorrendo aos poucos, aí, pelo menos desde 1980. Né? Veja, você resolve o problema da corrupção aprimorando as instituições nacionais. Né? Veja, todos os países que se desenvolvem e que mais se desenvolvem hoje no mundo, né, eles estão fazendo os seus estados crescerem. Né? Eles não estão minando a ação estatal. Eles estão investindo, inclusive pesado, em tecnologia. Você vê o europeu lá, ele está disposto a dar um tempo aí nessa loucura de energia verde, né? de política ambiental, ele está disposto a dar um break nisso daí, porque veja, para onde que vai a nossa agricultura? Se a gente ficar aí, o cara não pode queimar um fósforo, que ele é visto como um criminoso. Né? Para onde vai? Quer dizer, se eles que são fanaticamente ideológicos, os europeus, na defesa dos interesses deles, estão dispostos a abrir mão, né, de suas políticas aí de mudança energética, para não penalizar o produtor agrícola, né, e também para poder fazer frente à concorrência do Brasil, da China e tudo mais, né? Veja, e se eles estão reestatizando suas empresas privadas, eles estão no processo inverso agora. Né? Que agora você está saindo do globalismo, você está indo para o regionalismo, para a regionalização. O mundo multipolar ele é a regionalização. O globalismo ele não tem mais toda a força que ele tinha. Né? Veja, então eles estão reestatizando empresas privadas, promovendo infraestrutura, fazendo parceria público-privada. Né? Não vai deixar o empresário pintar e bordar e cair no lucro total. Não, ele vai ter que fazer parceria, fazer a PPP aí com o Estado. Então, eles são protecionistas na agricultura. Investem no seu ensino público, eles têm universidades fantásticas, hein? E investem nas suas forças armadas. Se eles não fizerem isso, né, a sua OTAN, né, o que vai ser da sua OTAN? Ela vai se expandir tanto que ela vai acabar desaparecendo, hein? Veja, eles investem em mineração e eles não conseguem mais explorar na África ou aqui na América Latina. Né? Eles estão perdendo suas colônias lá na África. Né? Eu já fiz vários vídeos aí sobre o Sahel, sobre a perda dos europeus, né, das suas principais mineradoras aí, né, que vão sendo substituídas aí pela pujança chinesa e mesmo russa, né? Então você tem o quê? O fomento de bancos estatais, bancos de fomento, né? Como é o caso do BNDES aqui no Brasil, né? Nos países mais manipulados do mundo, por exemplo, a Argentina, o Brasil, né? Você tem o quê? Um bando de aloprados aí que está vendendo essa completa sandice aí do neoliberalismo, né? Do Estado mínimo. É o Estado mínimo para nós, brasileiros, pagadores de impostos, contribuintes. E é máximo para eles mesmos, que estão lá privatizando, ou que estão lá na Bolsa Terno, né? Na Bolsa Hotel, na Bolsa Viagem de Avião para minha tia e para minha sogra. Né? Estão se locupletando lá nos cargos públicos, né? Com seus salários nababescos. Né? E o que faz hoje o STF? Nada além de proteger de maneira draconiana o neoliberalismo. Chegaram ao ponto de que você não pode ter um outro modelo de desenvolvimento econômico que não seja o neoliberal, que é de interesse de quem? Que é de interesse dos americanos, que é de interesse dos europeus, que é de interesse aí das financeiras, aí dos BlackRocks. E onde que vai ficar o desenvolvimento do Brasil nisso? Se o mundo vai para um lado, veja aí, e um grupo de alucinados aí, dessa direita neoliberal e dessa esquerda também neoliberal, né? Vão para o outro lado. Então, assim, a gente vê o quê? Congressistas aqui que tudo querem para si do dinheiro público, né? Nada querem do dinheiro público para o Brasil, né? Não há esse assistencialismo. Isso não resolve. Não, isso é esquerda. Não, isso é socialismo. Né? Não, isso é comunismo. Né? Veja, não há pior quadrilha do que essa aí, hein? Essa quadrilha que não consegue ou não quer desenvolver o Brasil. Nós temos que fazer essa crítica aqui, hein? Temos que fazer essa crítica, pessoal. Temos e vamos continuar fazendo. Veja, nessa briga aí, da direita com a esquerda,
Eu acho que o caminho natural aí da esquerda liberal brasileira, no pós-Lula, vai ser o quê? Apoiar a direita, né? Talvez apoiar o Bolsonaro, né? E parece que o caminho é esse, né? E a questão do nacionalismo, veja, em todas as grandes revoluções, o nacionalismo foi sempre a grande força unificadora, sempre foi o nacionalismo. Veja, isso vale para o comunismo. O comunismo foi de um nacionalismo fanático no começo. O próprio fascismo, ele também usou. Por que chama o nazismo se chama nacional-socialismo? Nacional-socialismo. Porque ele bebeu nas fontes do socialismo. E depois ele se torna um fascismo, ele se torna um racismo, ele se torna um excepcionalismo. Né? Então, veja, tanto na base do comunismo, como do fascismo, como do nazismo, dos regimes ditos totalitários, você tem um nacionalismo, um forte nacionalismo, que foi a Rússia na Revolução Bolchevique, era a Rússia. Né? Isso vale para o liberalismo também. Veja, o liberalismo ele é vendido pelos Estados Unidos como um globalismo, né? O liberalismo, o neoliberalismo, né? Mas ele é o que é o globalismo? Se não a expansão do liberalismo do tipo americano, do tipo estadunidense. Né? E os nacionalistas aqui brasileiros, né, na sua fase liberal, na sua fase aí que a direita está dando as cartas, batem continência para a bandeira estadunidense. Quer dizer, que nacionalismo é esse? Para que a gente precisa desse tipo de nacionalismo que bate continência para a bandeira dos Estados Unidos? Né? Tá aí as forças aí do porta-aviões estava aí navegando aí pelos mares do sul, garantindo seus direitos aí, né? Então hoje você não tem o perigo de ter um fascismo aqui no Brasil, né? Os americanos estão aí, a generala está aí para impedir que isso aconteça, né? Seja um fascismo da direita brasileira, que ela não é fascista, eu não acredito que seja, né? Ela é liberal, assim, ela é liberal, ela hoje fala em nome dos trabalhadores, né? Ela fala em nome da Deus, Pátria e Família, né? Mas e aí? E aí? E aí? O país parece que estagnado, hein? Está estagnado. Então ele está sendo muito bom aí para uma parte das pessoas aí que sabe, sei lá, que sabe usar tecnologia, ou que tem um amigo lá no Congresso, ou que arrumou uma boquinha, né? Ou que está tendo a opinião certa sobre aquilo que eles querem fazer, né? Bom, pessoal, então assim, estou meio que no desabafo hoje, hein? Eu não estou vendo solução aí que a direita possa apontar. O que eu vejo é que ideologicamente a direita ela dá as cartas, né? Ela é soberba, né? Ela é soberba, né? Mas e aí? Se você é soberbo, o que você tem a propor? O que você tem a dizer? O que você tem a fazer? Para onde vai? Para onde vamos? Né? Qual é a solução para os problemas do Brasil? Bom, a falta de unidade e de coesão social é um problema. A divisão, a polarização é um problema. Né? Aí vai aí o candidato aí, né, da esquerda liberal, falando, não, nós precisamos dialogar com eles, nós precisamos dialogar com a direita, nós precisamos dialogar com os bolsolavetes, com os bolsonaristas, nós precisamos dialogar com o PL, com os partidos da direita, precisa dialogar, então não precisa mais de sindicato, né? Não precisa mais de luta de classes, né? Não precisa mais do confronto, né, do pobre contra o rico. Né? A classe média ela tende naturalmente a aderir ao discurso da direita, né? Ao discurso do fazer-se a si mesmo. Né? Veja, a esquerda, que tinha uma mentalidade coletiva, né, que tinha uma consciência de classe, hoje ela tem uma consciência de identidade, né, identitária. Né? Ela não se identifica mais a si como classe. Boa parte da esquerda não se identifica mais como classe. Né? Ela se identifica como indígena, ou como mulher, né? Ou como indígena, ou como, enfim, a tribo que ela pertence. Né? Quer dizer, ela se identifica como uma identidade de gênero, uma identidade de cor, uma identidade de região. Né? Então o cara se identifica como
sulista, né? O outro como nordestino, né? Quer dizer, o identitarismo, quer dizer, ele dá ao indivíduo um individualismo extremado, né? E daí ele cai na conversa né, de ser um cara bem sucedido, né? Aí ele adere a uma demanda que é da direita, né? Que é o indivíduo ter a capacidade de se fazer, né? A capacidade de se produzir, né? A livre iniciativa, né? A produção própria, né? O seu autodesenvolvimento. Ele cai no individualismo, né? O indivíduo fica extremamente isolado, né? Para onde vamos? Bom, então hoje foi uma série de indagações aí e de desabafos da minha parte. Primeira parte do vídeo aí, eu falei sobre a questão da Europa abrir mão aí da sua agenda ambientalista para tentar se tornar competitivo na segurança alimentar, na questão agrícola. Depois eu falei sobre o genocídio lá em Gaza, Palestina, que é uma coisa absolutamente trágica, né? E é uma coisa até assim bestial, né? Bárbara. Aliás, não é nem bárbaro. O bárbaro tem sua dignidade, né? Isso aí é bestial mesmo, né? É monstruoso, né? O que os Estados Unidos e Israel estão fazendo lá, né? Por conta de uma filosofia aí messiânica, fanática, né? Fundamentalista e tudo mais. Mas assim, estão levando ferro também, né? Que veja, matar a gente é uma coisa, matar a gente em defesa civil, né? Outra coisa é vencer, né? O seu grande inimigo aí, que eles dizem que é o Hamas, não consegue vencer, né, na zona urbana, você não consegue eliminar, né? Assim, eliminar matando um monte de gente, na esperança de que tem um combatente do Hamas no meio de 100 pessoas, de 200 mil, 2 mil pessoas. Isso é crime de guerra, é crime de genocídio. E lá no norte de Israel, estão levando um ferro lá do Hezbollah, né? Então, qualquer vitória que Israel possa ter, ela é parcial, ela é temporária, né? Você não consegue ter um planejamento minimamente durável, sabe, contra um mundo onde você tem 1,5 bilhão de muçulmanos, 400 milhões de árabes, sabe, e você é o quê? 15 milhões que agora são 10, parece que 5 milhões já saíram fora lá de Israel. Tem mais é que sair de lá, pô. Enquanto tiver esse gabinete aí da genocida, eu não ficaria, se fosse eu. Pudesse sair, sei lá, ia morar em alguma praia, sabe? Ia morar no Nordeste brasileiro, alguma praia de Santa Catarina. Não, Santa Catarina é muito frio, né? Ficaria em Santos, aqui, onde eu tô toda hora, né? Bom, pessoal, prestigie o nosso canal aí. Como é que nós vamos fazer, hein? Precisamos ter mais seguidores, hein? Precisamos, hein? Vocês não vão dar o like, vocês não vão fazer comentários, vocês não vão promover o canal? Para onde vai o canal, hein? Luz no fim do túnel. Nós precisamos de luz no fim do túnel, hein? Precisamos desse canal, hein? Então o canal está crescendo, naturalmente os comentários aí estão legais, estamos gostando. O canal só não monetiza, né? Quer dizer, não monetiza, eu não recebo absolutamente nada para fazer, né? Mas continuo fazendo aí por uma necessidade mental, intelectual, de sanidade, né? De sanidade psicológica, né? Pela necessidade de comentar o mundo, de comentar as notícias, de falar aí o que a gente pensa aí, enfim, da nossa explanação aqui, da nossa reflexão sobre os caminhos aqui do Brasil, o caminho da América Latina. Fiz aí vários vídeos aí sobre a América Latina. Então, pessoal, vamos em frente, né? Vamos acreditar. Vamos dar sequência aí. Você também encontra aqui na forma de áudio, de podcast, chama Luz no Fim do Túnel, lá no Spotify. Então prestigiem aí a nossa, a nossa reflexão, né? E muito bem. Então, obrigado a todos aí. Até a próxima e fiquem com Deus.